A gente estávamos preparados para trazer nosso filho nos braços e não para enterrá-lo. É esse testemunho que eu quero contar aqui para vocês. Como eu superei essa dor. Como Jesus me curou e hoje eu consigo ver as coisas com outro olhar, com outra perspectiva, tá certo? Então, pera aí que eu tenho que pegar o importante. Um minutinho. Agora sim, estou preparada. Gente, eu não vou contar a história toda do que aconteceu com o meu maior sonho, como eu falo, meu maior sonho de ser mãe, que nosso primeiro filho, o Senhor nos deu, mas o Senhor pediu de volta. Então, não vou contar todo o relato que aconteceu, porque o meu foco aqui nesse vídeo é falar para vocês como eu superei e ajudar outras mãezinhas que talvez estejam passando por essa situação. Então é isso que eu quero compartilhar nesse vídeo com vocês. Mas caso alguém que esteja vendo esse vídeo sinta o desejo de querer saber o que aconteceu, toda a história de Davi, meu amado Davi, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo um vídeo especialmente falando sobre essa história, tá? Mas hoje o foco é sobre como eu superei essa dor, né? Como hoje eu vivo feliz, alegre, dando graças a Deus e entendendo que tudo tem um propósito de Deus em nossas vidas. Então, gente, meu maior sonho, como eu já falei pra vocês, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desculpa, meu nome é Magdalena, tem que se apresentar, né? Porque tem gente nova direto. E meu maior sonho sempre foi ser mãe. Eu orei a Deus, eu disse a Deus que eu tenho um sonho, o desejo de ser mãe e que eu só queria um filho e que fosse um menino. E aí Deus realizou esse sonho, mas Deus pediu ele de volta. E hoje eu quero falar sobre a superação. Depois que tudo aconteceu, Deus, ele nos prepara. Quando a gente está conectada com Deus, por isso que é importante a gente se conectar com Deus, a gente tá conectada com Jesus Cristo, sabe? A gente tá sempre em oração, a gente se pegar com o Senhor, a gente andar com Cristo. Por isso a importância, porque nesses momentos de dor, de aflição, de desafio, é onde a gente mais precisa do socorro do Senhor. A gente precisa de Deus em todos os momentos da nossa vida, mas no momento de dor e de tristeza, a gente sozinho não é capaz de superar, a gente não é capaz de se confortar, não. O único que é capaz de curar nossas dores, de acalmar nosso coração, de nos trazer conforto e de nos dar um entendimento, de saber que tudo tem um propósito, é Cristo. Então, com Cristo, o nosso fardo se torna leve. Então, eu sou muito grata por ter o Senhor em minha vida. Eu acredito que se eu não fosse cristã, se eu não tivesse Jesus em minha vida, eu não sei o que teria sido de mim. Porque foram, além do momento de dor também, o inimigo, Satanás, ele tentou colocar muitas coisas ruins em minha mente. E a gente sabe que tudo que é bom vem de Deus. E toda mentira, tudo que é mal vem de Lúcifer. E ele tentou, mas graças a Deus que eu já vinha numa caminhada com Jesus e foi o que me ajudou e vem me ajudando até hoje. E Deus, ele nos prepara, né, muito antes de tudo acontecer. E ele já vinha me preparando, mas eu não sabia. Eu sempre quis ter parto normal, também sempre deixei isso claro em minhas orações, mas eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. E como eu sabia que parto normal, já tinha uma noção, né? Porque a gente tem uma noção. Deus relata, sabe como é. Já tem uma noção que dói, né? Como todo mundo fala, e dói bastante. Eu coloquei algumas escrituras na janela do nosso quarto. 3 escrituras, porque eu queria estar lendo sempre essas escrituras, toda vez que eu acordasse. E eu coloquei essas escrituras para me dar força para no dia do parto eu ter coragem e eu estar firme e forte no Senhor, né? E eu quero compartilhar elas aqui com vocês, mas eu vou deixar essas 3 escrituras para daqui a pouco, porque eu quero dar foco agora em primeiro a uma oração, que foi uma oração muito decisiva, que me ajudou demais, além dessas escrituras, claro, como eu falei, que as escrituras já foram uma preparação e eu não sabia. Eu coloquei em minha janela, anotei num papelzinho, coloquei lá. E sempre que eu acordava, eu via, lia, falava, declarava, né? E quando tudo aconteceu,
que eu cheguei em casa, que eu vi aquelas escrituras na janela, me deu vontade de eu tirar, mas eu senti que não, eu senti que deveria deixar lá, porque elas iam me ajudar, me fortalecer, a estar lembrando sempre de que o Senhor estava comigo. E nos momentos de desafio, nos momentos de tristeza, porque a tristeza vinha, né, a dor do luto, no momento que Satanás tentava colocar coisas ruins na minha mente, como depois que tudo aconteceu, veio o choro, né? E muitas vezes eu estava em casa assim, pensativa, e uma das mentiras de Satanás era que Deus não me amava. Deus não lhe ama, que se ele lhe amasse, ele não tinha levado seu filho. Outra mentira de Satanás era que a vida não tinha sentido, não tem mais sentido sua vida, Deus não lhe ama, não queira mais ser mãe, porque se você quiser ser mãe de novo, Deus pode levar seu filho ou sua filha que você tiver de novo. Eram essas mentiras que ele colocava, sabe? Além de toda a vontade de ficar isolada, de não querer sair. E tudo estava partindo se eu não tivesse cuidado para uma depressão. Mas graças a Deus que eu, por orar sempre, por me pegar com o Senhor, eu fui percebendo que estava tendo esses ataques, então fui me agarrando cada vez mais no Senhor. E tem uma oração que eu orava sempre que vinha esses momentos assim, essas mentiras do inimigo, que está no livro de Mórmon. Eu sou membro da igreja, né, de Jesus Cristo, Santo dos Últimos Dias, e a gente tanto acredita na Bíblia, como a gente também estuda a Bíblia e estuda o livro de Mórmon, que é outro testamento de Jesus Cristo. E tanto as escrituras que eu vou já falar para vocês me ajudaram, como também essa oração, que eu preciso compartilhar essa oração com vocês aqui, que se encontra no livro de Mórmon. A escritura que tem no livro de Mórmon eu vou deixar aqui na descrição, tá? Para quem não tiver o livro de Mórmon, eu vou deixar essa oração na descrição do vídeo, para você que tá vendo, se você quiser ler, copiar no seu caderno para depois tá lendo, vai lhe ajudar muito, tenho certeza, assim como me ajudou. E se encontra em 2 Nefe, capítulo 4, versículo do 28 ao 35. E essa é a oração que Nefe fez ao Senhor. E que sempre que nesses momentos eu li essa oração, até hoje eu leio, e foi o que foi me ajudando a vencer tudo. Desperta minha alma, não te deixes abater pelo pecado, regozija-te, ó meu coração, e não dê mais lugar ao inimigo de minha alma. Não te ires outra vez por causa de meus inimigos, não enfraqueça minhas forças por causa de minhas aflições. Regozija-te, ó meu coração, e clama ao Senhor, dizendo: ó Senhor, eu te louvarei. Para sempre, sim, minha alma regozija-se em ti, meu Deus, e rocha de minha salvação. O Senhor redimirá minha alma, livrar-me das mãos de meus inimigos, far-me-as tremer à vista do pecado, que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. Ó Senhor, não feches as portas da tua justiça, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com teu manto da tua justiça. Ó Senhor, prepara um caminho para mim, minha fuga diante de meus inimigos, endireita minha vereda diante de mim. Não ponhas em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa e não obstrua o meu caminho, mas sim os caminhos de meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti, e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne, pois sei que aquele que confia no braço de carne é maldito. Sim, maldito é aquele que confia no homem, ou seja, que faz da carne seu braço. Sim, sei que Deus dará com liberalidade aos que pedir. Sim, meu Deus, dar-me se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, e rocha de minha retidão. Eis que minha voz eternamente acenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. Gente, essa oração foi e ainda continua sendo muito poderosa em minha vida. Sempre que eu li o livro de Mórmon, eu sempre amei e amo essa oração. E eu não sabia que essa oração futuramente, né, quando isso aconteceu, ia me ajudar tanto. E como vem me ajudando. E sempre que vem esses momentos, como eu falei pra vocês, que o inimigo tentava
plantar essas mentiras, eu lia, eu corria para as escrituras, eu lia essa oração e Deus ia me trazendo conforto, Deus ia acalentando minha alma, Deus ia me trazendo boas ideias de focar nas coisas que eu gosto, ideias de foque no seu crochê, foque no canal. É por isso que eu tenho um grande carinho aqui por esse canal, porque Deus sempre me trazia ideia de gravar um vídeo, de focar aqui nesse canal, e isso ia me enchendo de esperança, de alegria, me tirando, sabe, cada vez mais me afastando Satanás, essas mentiras que ele inventava de minha mente. Então, eu me sentia fortalecida, então por isso que eu sempre orava. E as escrituras que eu quero falar também para vocês, que se encontram na Bíblia, que eu coloquei na minha janela, foram essas. Essas 3 escrituras eu coloquei na janela, como eu falei para vocês, ainda na gestação. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, toda vez que eu li essa escritura, eu lembrava, né, que Deus tem um propósito grande e que se tudo isso aconteceu é porque Ele sabe o porquê. E um dia eu vou compreender melhor, mas trazia-me muito conforto e ainda traz essa escritura. Principalmente nesse pedacinho que fala, porque as coisas que se veem são temporais. Então tudo que acontece aqui é temporal, mas o importante é as coisas eternas, né? E as coisas que não se veem são eternas. Então eu amo essa escritura quando diz assim que tudo é temporal, né? E a gente tem que focar no que realmente importa e no que é eterno, né? Porque a gente vive momentos de tristeza, vive momentos de alegria, vive vários momentos da vida da gente. Mas o foco a gente tem que focar não é nos momentos de tristeza, porque tudo isso é pra gente aprender, é pra gente crescer. Mas a gente tem que focar nos momentos de alegria também e focar em além dessa vida, na eternidade, no que Deus tem preparado pra gente, nas promessas do Senhor, né? E eu sei que meu filho tá lá com Deus e que eu passei 9 meses com ele na barriga, mas eu sei que na eternidade será toda uma eternidade junto com ele, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ser mãe de Davi. E sou grata a Deus por tudo. E a outra escritura, que ainda é em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Eu acho interessante porque essa escritura aqui, o 7 do versículo 7 do capítulo 5, já completa o versículo 18, quando diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Aí vem o capítulo 5, versículo 7, que diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E é justamente isso, quando aconteceu tudo, eu vim entender que a gente anda pela fé. E a gente tem que se fortalecer no Senhor, ver como, encontrar uma perspectiva boa em tudo que está acontecendo. E eu vejo tudo que aconteceu assim como uma oportunidade de eu crescer espiritualmente, fortalecer minha fé. E não tem do que eu ficar triste, eu sabendo que eu vou encontrar esse menino, que a gente vai viver na eternidade com ele. Então isso é maravilhoso, as promessas do Senhor. E a outra escritura, a terceira, que se encontra no livro de Mórmon também, em Mosias 26, 39. E admoestavam seus irmãos, e eram também admoestados, cada um pela palavra de Deus, de acordo com seus pecados, ou seja, com os pecados que haviam cometido, tendo recebido o mandamento de Deus, presta atenção aí, para orar sem cessar e render graças a Deus por todas as coisas. Então, quando eu li essa escritura que fala orar sem cessar, eu me senti grata a Deus por eu sempre orar a Deus, e por depois de ter acontecido tudo, eu continuava orando. E a importância da gente orar sem cessar.
porque Deus sempre vai estar fortalecendo a gente sempre vai estar fortalecido espiritualmente, mesmo que venha um momento que a gente fica abatido de tristeza, mas isso não dura mais do que um momento. Porque rapidamente, quando a gente se lembra de quem é Deus, do propósito que Ele tem em nossa vida, de todo o plano de salvação, e que a eternidade espera por a gente, então a gente entende um pouquinho, né? Um pouquinho da importância da gente, em tudo, render graças a Deus, orar sem cessar. E render graças a Deus por todas as coisas. E esse momento também de render graças a Deus, que é um momento difícil, né? A gente render graças a Deus no luto, agradecer. Já imaginou a gente agradecer a Deus por esse momento? É desafiador, assim como no primeiro dia que eu fui na igreja, depois do que aconteceu. Quando eu cheguei na igreja eu chorei muito, porque eu ficava pensando como que eu vou adorar meu Deus diante de tudo que aconteceu, mas graças ao Senhor, sempre viver em oração, orar sem cessar, eu consegui render graças a Deus, eu consegui terminar a sacramental tranquilizada e voltei para casa com a alma e o espírito em paz e feliz, né? E feliz porque sabendo de todo o plano do Senhor. Então, a importância da gente orar e render graças a Deus a tudo. E até hoje eu rendo graças a meu Deus. Tudo que acontece, eu dou graças a Deus. É desafiador dar graças a Deus nesses momentos, é bom dar graças a Deus quando tudo vai bem, mas é nesses momentos de desafio que a gente aprende a render graças também. E foi tudo isso que me ajudou, essas 3 escrituras que estavam na janela. Eu levei um tempinho para poder tirar elas. Eu só tirei essas escrituras da janela quando realmente eu me senti bem confortável, já, sabe? Eu disse, agora é o momento de tirar. Tirei, mas eu tirei da minha janela, mas eu não tirei do meu coração, da minha mente. E sempre eu tô lendo essas escrituras, sempre que eu posso eu leio. E a oração de Nef também é uma oração que volta e meia, porque eu estudo todos os dias, eu faço o meu estudo, meu devocional. Mas volta e meia eu sempre volto nessa oração, principalmente quando eu tô passando por momentos de desafios. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Essas escrituras e essa oração do livro de Mórmon, para que possa estar ajudando você que possa estar assistindo esse vídeo e esteja passando por esse momento desafiador. Saiba que Deus existe, Ele é real, Jesus Cristo é real e que Deus tem um plano para que as famílias possam ser eternas e que tudo vai ficar bem. Nos primeiros dias é desafiador, mas continue orando, continue buscando ao Senhor, continue perseverando na caminhada com Cristo, você que é cristã, e você também que pode ser que no momento não seja cristão, mas que acredita em Deus, que tem fé em Jesus Cristo, não perca a esperança. Deus tem um propósito para tudo. Deus lhe ama, Jesus Cristo lhe ama. E se você sabe de alguém que está passando por esse momento, compartilhe esse vídeo. Outra coisa rapidinha que eu quero falar para vocês sobre preparação. Muito antes de eu imaginar que ia ter Davi, em 2019, logo assim que eu casei, ele nasceu em 2022, né? 3 anos depois que a gente tinha se casado. E muito antes, um pouco, em 2019, eu vi aqui no YouTube um testemunho que se chama Você Vai Dar Conta, da pastora Thalita Pereira. Eu chorei com o testemunho dela, eu fiquei, meu Deus, como ela conseguiu passar por esse momento, que mulher de fé. E o que eu não sabia era que esse testemunho que eu estava escutando, ouvindo dela, ia me ajudar tanto. E também quando eu estava passando pelo momento do desafio, do luto, eu cheguei de novo a ver de novo esse testemunho dela para me ajudar também, a me dar forças. E também uma irmã da igreja, né, que eu sou membro, ela me mandou um testemunho de outra mulher que eu não lembro aqui para falar para vocês, que também aqui no YouTube tem esse testemunho, mas eu não lembro agora o nome, né, da menina para mandar vocês procurar. Mas a irmã me mandou, aí mandou até uma mensagem assim: quando você se sentir preparada para assistir, assiste, que é muito bom. E eu assisti logo na hora. Eu digo, o momento é esse e agora, não vou deixar para depois não. E assisti também, foi muito edificante. Então, você que terminou de ver meu vídeo aqui também, se você quiser ver o vídeo da pastora Thalita Pereira, você vai dar conta, é uma história incrível. E eu só tenho algo para dizer para vocês. Que tudo vai ficar bem e que, assim como o bispo me falou,
da promessa de que eu vou criar meu filho ainda assim no milênio, vou ter a oportunidade de criar meu filho. Eu também digo para vocês que todas as filhas de Deus que ficaram sem seus filhos por algum motivo, quando era pequenininho, ou até mesmo como eu, né, que já na hora de nascer ali ficou sem, outras mãezinhas como minha mãe também, que ficou sem 3 filhos, 2 meninos e uma menina já depois que nasceu, e entre tantas e tantas outras mulheres, Emma Smith, que se eu não me engano, acredito que foi 6 ou foi 7 filhos que ela ficou sem, que o Senhor pediu de volta. E todas as filhas de Deus, sim, vão ter oportunidade. A pastora Thalita Pereira, todos aqueles que perseveram firmes no Evangelho de Cristo, todas as filhas de Deus vão ter a oportunidade de criar seus filhos no milênio. E se vocês querem saber um pouquinho mais, né, sobre tudo que aconteceu na gestação, deixa aqui nos comentários. E esse é meu testemunho que eu presto para vocês, de que Jesus Cristo vive, Ele nos ama. E Ele tem um plano para cada um de nós. E esse é meu testemunho que eu deixo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, minha gente.